Fala pessoal, beleza? Começando aqui o primeiro vídeo dessa série de livros. E eu queria começar falando para vocês sobre o primeiro livro que eu li este ano. Na verdade, eu comecei a lê-lo no final de dezembro. É um livro relativamente médio de tamanho, mas eu acredito que ele é um livro muito profundo, de modo que eu decidi ler ele e a cada capítulo eu parava e assistia uma aula referente àquele capítulo para poder compreender melhor. Estamos falando do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse é um livro que eu não indico para quem é iniciante na leitura. Eu acho que nos capítulos do meio começou a ficar bastante filosófico, né? Mas aí, para explicar que esse livro aqui não é um livro de autoajuda, porque se fosse um livro de autoajuda não teria porquê eu não sugerir ele como livro introdutório, né? Mas é um livro muito profundo. Eu tenho que falar brevemente quem é esse autor, Jordan Peterson. Jordan Peterson é um psicólogo canadense e ele é conhecido pela sua defesa, por mais que ele não goste desse título, sua defesa um pouco mais conservadora da linha de pensamento e da crítica a respeito do progressismo no mundo. E ele ficou famoso por contrariar algumas pautas de gênero lá no Canadá. Enfim, nesse livro ele coloca 12 regras que a gente pode lê-las de maneira breve e compreender mais de maneira muito aprofundada, eu diria que filosófica, ele aborda e aprofunda cada uma delas nos seus capítulos. 12 regras para a vida. Quais são as 12 regras? Né? Eu posso ler para vocês. Primeira regra, costas eretas, ombros para trás. Segunda regra, cuide de si mesmo, cuide como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Terceira regra, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Quarta regra, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Quinta regra, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Sexta regra, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Sétima regra, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Oitava regra, diga a verdade ou pelo menos não minta. Nona regra, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Décima regra, seja preciso no que diz. 11ª regra, não incomode as crianças quando estão andando de skate. E 12ª regra e última, acaricie um gato ao encontrar um na rua. Bom, dessas regras todas, vou colocar as regras todas para vocês aí na descrição do vídeo. Eu queria chamar a atenção para 3 regras que foram definitivamente muito importantes para mim. Esse livro, de certa maneira, ele foi muito importante para mim. É um livro que eu acabo recorrendo, voltando o meu pensamento por muitos momentos, em várias circunstâncias. Mas as regras que me chamaram mais atenção, assim, que me ganharam mesmo, foi a regra número 3, a número 5 e a número 9. Por quê, né? A regra número 3, ela diz: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Nesse capítulo, o Jordan ele vai abordar a importância que é você ter bons amigos. No sentido de que a pessoa que caminha com amizades ruins, ela acaba por se autovalorizando, visto que ela tem uma comparação negativa, o amigo que não é tão bom. E o amigo que não é tão bom, ele pode ter uma tendência muito ruim de querer trazer com que o amigo bom, entre aspas, venha para perto para que ele se sinta menos inferior. E aí ele dá vários exemplos, conta umas histórias pessoais dele, mas esse capítulo eu acho que ele mexeu comigo por perceber que muitas vezes a gente quer ser o defensor de toda a humanidade, de todas as pessoas, que quer salvar todas elas, quando na verdade a gente precisa se afastar de algumas pessoas. A regra número 5, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Essa regra eu achei. Parecia que o Jordan ele estava falando comigo de maneira pessoal no livro, porque no ano passado, no ano de 2022, eu estava dando aula para o sexto ano de uma escola no qual eu me tornei muito amigo deles. Porém, a amizade que eu fui formando, não posso chamar de amizade, mas assim, a familiaridade que eu fui criando com os alunos do sexto ano, né? Eu com 23 anos, eles com 12, 11, acabou por se tornar um desprezo no segundo semestre do ano. Ou seja, eu tinha dado tanta liberdade para eles que eles acabaram por pisar em mim no segundo semestre, né? E essa regra ela fala exatamente sobre os filhos que educam os pais, perdão, os pais que educam os filhos de uma maneira que os filhos deixem de ser educados ou deixem de gostar deles no futuro. Ele começa a dizer, muito baseado na análise do comportamento, comportamentos bem. Ele faz algumas analogias bem estímulo-resposta para a criação dos filhos,
mas que são verdades, que funcionam ali, né? De que um filho não pode ter uma regalia que no futuro vai fazer com que ele deixe de gostar do pai. Então, a gente, por mais que possa ser duro em algum instante, a gente precisa agir pensando no melhor da criança, na educação da criança. E eu acho que por isso que essa regra falou tanto comigo, porque eu tinha vivido a experiência dessa no sexto ano, e eu percebi que pro ano de 2023 eu tinha que reajustar algumas coisas de modo que eu tivesse que fazer coisas que não fizessem que no futuro eles deixassem gostar de mim, né? E a última regra, regra 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Essa regra, ela diz respeito também de maneira muito pessoal a mim, porque faz um tempo, eu diria que no, no início do ano de 2022, ou na metade, eu tenho sentido um chamado a retornar um pouco mais a uma vida, não chamaria de vida acadêmica, eu chamaria de vida intelectual, ainda que muito incipiente, mas ao começar essa vida intelectual, a gente acaba encontrando pessoas que são referências pra gente, né? Alguns professores no YouTube, alguns comentaristas ali, enfim. E aí acaba que o meu posicionamento tendia a ficar muito igual ao deles, sem que eu refletisse o que eu realmente estava achando daquilo. E eu percebi um comportamento meu para com os meus amigos, para com os meus alunos, de que eu comecei a adotar uma postura e agir e falar como as pessoas que estavam me influenciando, de modo que eu não escutava aqueles outros que estavam ao meu redor, não escutava os meus amigos, não escutava os meus alunos, não me colocava no lugar deles. E aí virei um cara que dava conselho pra tudo, ainda que eu tivesse numa parada muito incipiente, não tivesse nem propriedade pra poder falar, eu virei um cara muito de dar pitaco. E essa regra ela me botou no meu lugar de novo, me fazia entender que sempre presumir de que a pessoa com a qual eu tô conversando pode ser um aluno, pode ser um amigo, ela sabe algo que eu não sei. Então eu preciso, antes de qualquer comentário, antes de qualquer coisa, eu preciso ouvi-la. E não é só um ouvir no sentido de você ser conveniente com o que ela tá falando, não. É ouvir e realmente tentar entender essa verdade, de que presumindo que ela sabe algo que eu não sei. Então eu preciso saber dela alguma verdade. Porque a partir disso, a partir de uma informação que o outro me diz, e eu estou prestando atenção naquilo que o outro me diz, eu consigo refletir por mim mesmo o que eu acho daquela situação. Então eu fui acabando por deixar a tendência inicial de somente imitar as pessoas que eu estava assistindo no YouTube, as pessoas que me influenciavam. Então essa regra ela foi importante para mim, e ele fala algo muito importante nessa regra, diz que as pessoas que dão conselhos demais, no fundo elas querem que o outro pare de falar. Eu acho que essa frase, em algum momento do capítulo, mexeu comigo. Eu vi que eu era uma pessoa que tinha a tendência muito a dar conselhos. Tem uma travada aqui, peraí. Aí. Uma pessoa muito com a tendência de dar conselhos. E não de simplesmente escutar aqueles que estavam ao meu redor. Enfim, esse livro é um livro bom. Só que aqui no meio, a regra 6, 7 e 8, elas são regras que ficam muito filosóficas. De modo que eu só pude compreender, ou achar que eu estava compreendendo elas melhor, quando eu fui fazendo um curso, eu fui paralelamente fazendo um curso que explicava, era uma aula referente a cada capítulo do livro. Então a aula pôde me trazer informações que fizeram com que eu compreendesse melhor o livro, né? Principalmente essas aulas do meio. As do início também, mas essas foram mais firmes. Beleza? Então esse é o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Ele tem... não, essas referências aqui desconsidera... Tem cerca de 390 páginas. É um livro que, como eu falei, eu não recomendo para pessoas, diria, iniciantes na leitura, mas caso você se sinta chamado, talvez seja melhor você seguir. Travou de novo. Talvez seja melhor você seguir para procurar o Jordan Peterson nas redes sociais, no YouTube, os vídeos dele falando antes de seguir pro livro. Certo? Muito obrigado. Até o próximo livro. Valeu, abraço.